Fala galera, bem-vindos à nossa aula 5 de Power BI, aqui do nosso curso básico. Então, essa vai ser a última aula aqui do nosso curso básico, então a gente vai começar a construir alguns novos gráficos bem bacanas aqui dentro do Power BI para a gente poder fazer mais e mais análises de forma bem clara e intuitiva. E aí, antes da gente começar, lembra de se inscrever aqui no nosso canal para você todo domingo receber aulas novas de Power BI e notificação para o seu e-mail. Clica aqui no sininho para ser notificado quando surgirem novas aulas. Curte aqui, por favor, o nosso vídeo para a gente saber o que você está achando, se você está curtindo aqui os nossos vídeos de Power BI, e deixe o seu comentário para saber o que mais você quer aprender nas próximas aulas que eu vou gravar especialmente para você, e aí todo domingo a gente vai lançar novos vídeos no canal, beleza? Então, vamos começar a aula. Então, qual que é a ideia? A gente fez 3 gráficos até agora. Um gráfico de colunas, um gráfico de rosca e um gráfico de barras. Agora a gente vai ver um outro gráfico que é bem bacana e é bem simples de fazer dentro do Power BI, que é o gráfico de mapa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui eu tô na página 1? Eu vou criar uma nova página aqui do lado para colocar esses meus novos gráficos aqui. E aí o objetivo é o seguinte, eu quero criar um gráfico de mapas para representar o total de vendas em cada uma das lojas que eu tenho aqui na empresa. Se eu voltar aqui para a minha guia dados, eu vou conseguir ver as informações só para começar a ter uma noção de quais valores e quais informações eu vou ter dentro do gráfico. Então, repara, na minha guia base, eu tenho basicamente todas as informações. Então, o nome completo do vendedor, a data de nascimento, qual foi a loja, qual foi o produto de venda, qual foi a data vendida, quantidade, várias outras informações. Então, meu objetivo eu quero saber qual foi o faturamento em cada uma das lojas da empresa, na loja do Rio, na loja de Brasília, na loja de Curitiba e assim por diante. Então, voltando lá no relatório, o que você vai fazer? Para criar um gráfico de mapa, é muito simples, ó. Você vai clicar nessa opção aqui, que é o gráfico de mapa, que é esse globo aqui do lado, pronto. E aí, clicando nele, você basicamente vai ter que passar 2 informações. Qual é a coluna da sua tabela, que tem as cidades que você quer colocar no mapa, e aí, no nosso caso, repara, é aquela coluna justamente com as lojas. A coluna com a loja, ela vai ter o nome da cidade. Então, para funcionar o seu gráfico de mapa, você tem que ter o nome das cidades, beleza? Não adianta ter o nome da loja e um nome qualquer. Você tem que ter o nome das cidades, que é justamente isso que ele vai usar para criar o seu gráfico de mapa. Então, vou pegar a informação aqui de loja e colocar aqui em localização. E aí, repara o que ele faz. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai criar o seu gráfico do zero e vai mostrar aqui para você alguns valores de cada uma das cidades. Só que, por enquanto, ainda não dá para ver muito bem. Repara que tem essas bolinhas pequenas que ainda não estão representando valor nenhum, porque eu não falei qual número eu quero ver aqui, se é o faturamento, se é a quantidade de vendas. Ainda não falei isso para o Power BI. Então agora, a próxima coisa que eu tenho que passar para ele é o tamanho de cada uma das bolinhas, que como se fosse o meu gráfico, vai ser determinado por algum valor, que pode ser o valor de venda, o valor de quantidade vendida, o valor de faturamento. Então, no caso, eu quero saber o faturamento de cada loja. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a coluna de faturamento e jogar aqui embaixo para tamanho de cada um dos valores aqui. E repara o seguinte, ele já começa a formatar o tamanho de cada bolotinha aqui, de cada cidade, de acordo com o seu faturamento. Então, Porto Alegre, já consegue ver que teve maior faturamento, e aí depois teve Curitiba, depois São Paulo, depois Rio, e assim por diante, tranquilo? Então, repara que é um gráfico bem bacana para você conseguir ver de forma bem visual quais são as cidades que estão tendo melhor desempenho. E aí, em termos de ferramentas, em termos de construções, você pode fazer aqui para mudar um pouco o layout desse seu mapa. Para você mudar o layout, você tem alguns estilos de mapa que você consegue colocar. Vou clicar no gráfico e aí vou voltar lá naquela minha guia, na guia formato, que é onde eu tenho as opções. Então, ó, e se eu quiser ver outros estilos de mapa, eu consigo ver aqui, ó, tá vendo? Estilos de mapa. E aí aqui, tá vendo que ele tá pegando o primeiro rodoviário? Tem várias outras opções. Tem o aéreo, que ele fica um pouco mais cara de Google Maps. Tem o escuro. Então, você tem várias opções aí para brincar. Um que eu acho que às vezes combina bastante é esse, claro, dependendo do estilo de dashboard, do estilo de relatório que você estiver montando, tranquilo? E aí, outras coisas que a gente consegue editar aqui rapidinho, por exemplo, é esse título. Tá vendo que tá faturamento por loja pequenininho aqui em cima? Então, eu vou editar esse título para ficar maior e ficar mais legível. Então, vou procurar a opção de título aqui para mexer, cliquei, e aí eu consigo mexer no texto do título, que está faturamento por loja, mas eu acho que esse título faz sentido. A única coisa que eu vou querer mexer é a cor da fonte. Eu vou querer deixar em preto, e aí repara que já ficou um pouco mais legível, e aí o alinhamento eu vou deixar ele no centro e vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto para ficar bem tranquilo de visualizar, beleza? E aí agora, repara o seguinte, a gente recebeu uma nova planilha da empresa com as informações de devolução dos produtos.
porque os produtos são vendidos, mas se tiver algum defeito, se tiver algum cliente insatisfeito, ele pode devolver esse produto para a gente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai importar uma nova base de dados para dentro do Power BI para a gente analisar quais são os produtos que sofreram mais devolução, que tiveram mais defeito. Para importar dados novos para o Power BI, como que a gente faz? Aqui na guia página inicial, a gente vai clicar nesse botão de obter dados. E aí aqui a gente vai abrir uma planilha nova, que é a planilha que a gente recebeu da empresa, que é a planilha de devoluções que está em Excel. Então, eu vou clicar aqui em Excel e clicar em conectar. E aí, para mim, vai ter aqui, ó, base devolução. Se você ainda não tiver essa planilha, não tem problema nenhum. Aqui na descrição, botei o link da planilha para você poder baixar e acompanhar todo o passo a passo comigo. Então, ó, base devolução, cliquei em abrir. E ele vai começar a fazer, a gente vai começar a fazer aquele processo que a gente estava fazendo algumas aulas atrás, que é basicamente a gente ver se todas as informações da base estão corretas e aí carregar todos esses valores da tabela para dentro do Power BI. E aí ele vai abrir aqui para a gente a nossa base de evolução. Eu vou clicar na aba base que tem as informações que eu quero ver. Aqui eu já consigo ver, ó, nome do vendedor, sobrenome, data de nascimento, várias informações e a quantidade devolvida de cada produto. Então eu vou clicar aqui em editar. Lembra, quando você carregar as informações para o Power BI, sempre vai ter dois botões, o botão de carregar e o botão de editar. Você sempre vai clicar no botão de editar. Por quê? Porque o botão de editar permite você ver se as informações estão corretas, se elas estão formatadas da maneira correta, antes de você carregar os dados para dentro do Power BI, beleza? E aí, quando você clicar em editar, ele vai abrir aquela outra janela, que é o editor de consultas, que é onde você faz as últimas conferências para saber se a formatação está correta, se está tudo certinho com a sua tabela. Então, o nome está certinho, data de nascimento reconheceu como data, beleza, a princípio parece que está tudo certo. A única coisa que eu vou ter que mudar aqui é, repara que está base 2, para ficar um nome intuitivo para essa minha tabela, eu vou colocar base devoluções. Então, base devoluções, e aí vou dar um Enter, que aí agora eu já sei quais são as informações que tem aqui na tabela. Beleza, agora o que eu quero fazer? Vou clicar aqui em fechar e aplicar, que ele vai pegar aquela tabela e importar os dados para dentro do meu Power BI. E aí, quando ele importa, dá uma olhada no que acontece. Ele vai carregar aqui, dependendo da quantidade de informação que você tiver, vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas agora, além dessa tabela base que a gente tem uma outra tabela chamada base de devoluções, que agora a gente também consegue usar ela dentro do nosso Power BI. E aí, aqui do lado na guia dados, eu também agora tenho duas tabelas, aquela tabela base de vendas e a tabela de base de devoluções. Eu quero um gráfico que me diga quais foram os produtos mais devolvidos na loja. E aí um tipo de gráfico bem bacana para você conseguir fazer comparações entre produtos, comparações entre vendedores e por aí vai, é esse gráfico aqui de funil. Clica nesse gráfico de funil para você dar uma olhada. E aí o único cuidado na hora de criar um gráfico novo é clica fora e aí depois seleciona o gráfico. Por que eu falei para clicar fora e depois selecionar o gráfico? Imagina que eu não tivesse clicado fora, vou deletar aqui rapidinho. Imagina que eu tivesse clicado dentro do gráfico de mapa e selecionado o gráfico de funil. Repara, ele não vai criar um gráfico novo, ele vai substituir o gráfico de mapa pelo gráfico de funil. Então eu não quero isso. E aí vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar, e aí é aquele passo a passo. Ó. Sempre na hora de criar um gráfico novo, clica fora e aí sim você vai colocar o seu gráfico aqui de funil. Beleza, e aí vou colocar aqui ele de um tamanho um pouquinho maior, para caber bonitinho. E aí duas informações que eu vou ter que passar aqui para ele. Quais são as categorias que eu quero ver, que no caso são os produtos, e quais são os valores que eu quero visualizar aqui dentro da tabela. Então, vamos lá. Ó. Vou voltar à minha base de devoluções e a informação que eu quero ver de valores é a quantidade devolvida de cada produto. Então, ó, vou pegar a quantidade devolvida e jogar aqui para valores. E no primeiro momento ele mostra a quantidade total devolvida, que foi 4.987. Só que eu quero esse valor de quantidade devolvida para cada um dos produtos que tem na minha loja. E aí como que eu faço isso? Eu vou jogar a coluna de produto aqui para esse campo chamado grupo, que são as categorias que eu quero ver dentro do meu gráfico. Então, ó, produto, pum, soltei, joguei aqui para dentro do campo de grupo. E aí, repara, eu consigo visualizar de cara quais são os produtos mais devolvidos. E aí, só para a gente fazer algumas formatações aqui, ó, vou voltar lá naquela guiazinha de formato, e aí para ficar mais visual, o que a gente pode fazer? Tá vendo esses rótulos de dados, que são esses valores branquinhos que tem aqui dentro das barras? Eles estão meio pequenos, então para a gente editar eles, vamos clicar aqui ó, na opção de rótulo de dados, e aí vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então, ó, vou clicar aqui embaixo e aumentar um pouco o
tamanho da fonte para ficar bem legível. E aí, o tamanho aqui das letras de cada uma das categorias também está um pouco pequeno. Então, eu vou clicar aqui em cima, ó, no rótulo das categorias, e aí vou aumentar um pouquinho o tamanho para ficar o mais visual possível. E aí, a mesma coisa que a gente vai fazer para o título. Tá vendo que esse título está muito pequeno e quase não está legível? A gente vai voltar lá na parte de título e vai fazer justamente isso. Ó. A gente vai ver o que a gente quer mexer aqui no título. Tá lá, quantidade devolvida por produto, que é o texto que tem no meu título. Tá perfeito. Só que a cor da fonte eu não quero cinza, eu quero ela preta. E aí, as outras duas formatações que a gente vai querer fazer é deixar alinhado no meio e aumentar um pouco o tamanho do meu título. E aí, repara alguns insights que você já consegue começar a ter. Ó, eu tenho a quantidade devolvida por produto. Então, os produtos mais devolvidos foram short, pulseira e bermuda. Se eu olhar nos produtos vendidos, short, pulseira e bermuda são alguns dos produtos menos vendidos. Então, o que isso me diz? Short, pulseira e bermuda são alguns dos piores produtos, que tem muito poucas vendas. E mesmo assim, se a gente olhar, eles têm muitas devoluções. Ou seja, eles vendem pouco e ainda dão muito defeito, dão muita insatisfação. Então, aqui, a partir desses gráficos, repara como é fácil você construir eles e começar a fazer várias análises dentro do seu Power BI, beleza? Então, é muito simples de você fazer. Então, espero muito que você tenha gostado dessas dicas todas que a gente deu ao longo dessas 5 aulas. Então, por aqui a gente vai fechar o nosso curso básico de Power BI e a partir de agora, todo domingo, a gente vai colocar mais conteúdos novos para você, além desse curso básico que a gente fez. Então, continua acompanhando a gente. Espero muito que você tenha curtido e te vejo no próximo domingo.